Olá, irmãos. Olá, amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Edson Gonçalves. Eu quero desejar a você um dia abençoado na presença do Senhor. Nós estamos iniciando neste momento o comentário dos textos da Palavra de Deus que encontram-se nos 5 primeiros livros da Bíblia, que são chamados de Torá na cultura hebraica e Pentateuco na cultura cristã. E este texto que nós estamos comentando, ele está ali no livro de Números, no capítulo 8, capítulo 8 até o capítulo de número 12. E ele tem como título Behaloterra, que significa quando você ascender. Tem a ver com o acendimento da menorá. Vamos então ao nosso comentário? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, seja bem-vindo, inscreva-se, compartilha este vídeo com todas as pessoas que você conhece, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, para que nós possamos, juntamente com a oportunidade que Deus nos dá, termos a internet ao nosso lado, pregar a palavra do Senhor e muitas pessoas serem atingidas pelo objetivo de Deus de conhecê-lo e adorá-lo. O texto da Parashá, que é a linguagem usada na Bíblia hebraica para definir um trecho de leitura semanal, ele inicia com uma breve discussão ali no capítulo 8 sobre o acendimento diário da menorá de ouro, que é o candelabro de 7 braços, que estaria ali no tabernáculo. E seguida de uma descrição do ritual de consagração dos levitas. O texto do Pentateuco, também chamado de Torá, descreve a celebração da Páscoa, que é chamada de Pessah. E isso acontece no 2º ano no deserto. Então o povo já estava no deserto há pelo menos 2 anos. E é completada essa descrição com a oferenda do Corban de Pessah. Aquelas pessoas que durante a celebração de Pessah estão impuras, e por estarem impuras estão incapazes de participar da oferenda, são ordenados a celebrar a Pessah Sheni, que é uma celebração similar realizada 1 mês mais tarde, quando então o cordeiro pascal é comido com matzá e ervas amargas. Após mencionar a nuvem e o fogo que pairavam alternadamente sobre o tabernáculo, a Torá descreve o procedimento padrão pelo qual os filhos de Israel iriam levantar o acampamento para continuar as suas viagens pelo deserto. Logo após deixar o Monte Sinai e viajar até o deserto de Parã, o povo começa uma série de amargas reclamações, espicaçados pelo Erev Rav, ou seja, o povo que estava misturado com os israelitas na saída do Egito. Os filhos de Israel, então, ficaram insatisfeitos com o maná, que era a miraculosa porção diária de pão vinda diretamente do céu para eles. Quando Moisés começa a se desesperar com a reclamação do povo, Deus ordena-lhe que selecione 70 anciãos para compor o que depois será conhecido como Sinédrio ou Sanhedrin, a corte que iria ajudá-lo a liderar a nação.
quase imediatamente depois dessa escolha, dois dos membros recém-eleitos começam uma profecia ali no acampamento. Então Deus envia um enorme bando de codornas que o povo junta para comer. Entretanto, aqueles que haviam reclamado da falta de alimento comem demais e morrem de tanto comer durante esse fato sobrenatural. E o trecho, então, conclui com a fala ruim, ou Lashon Hará, a língua ferina de Miriam, fazendo uma maledicência, falando mal de Moisés para Arão. Miriam é punida por Deus com lepra, que na realidade a tradução de lepra não é a mais correta. É uma espécie de doença de pele. Nós já vimos no estudo anterior, Saraat, né? Chamada de Saraat. E ela fica de quarentena fora do acampamento por 7 dias, como era a orientação dada por Deus nestes casos. E a gente vê que não é lepra, porque a lepra, de certa forma, seria incurável. Ela fica 7 dias, depois ela volta para o meio do povo e o povo segue de viagem. E durante esse período, o povo também ficou parado ali naquele local. Lições que nós podemos aprender desse trecho. Uma lição que nós podemos extrair é que velhos hábitos são difíceis de quebrar. Ali no texto de Números, no capítulo 11, versículos 4 até o versículo 6, nós encontramos a seguinte declaração do povo: se tivéssemos carne para comer. Em algumas traduções também aparece uma pergunta, um tipo de pergunta: quem daria carne para a gente? Quem vai dar carne para a gente comer? E aí segue o versículo: nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser esse maná. Esse povo, ele foi, o povo de Israel, ele tomou essa atitude, mas eles estavam sendo influenciados por pessoas que não eram da sua linhagem, não eram do seu povo. E aí uma sublição, vamos dizer assim, que nós podemos tirar, nós devemos tomar cuidado com quem nos influencia. Quem está te influenciando a tomar as suas decisões? Então, cuidado com a má influência de algumas pessoas que podem minar a tua bênção. Então, eles haviam embarcado numa jornada distante das praias do Egito. Então, o povo saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, entrou no deserto, era uma jornada distante. E eles foram ali. O povo aceitou o privilégio de viver segundo os preceitos de Deus. Mas, infelizmente, após deixar o Sinai, eles viram as dificuldades que estavam passando, e qual foi o desejo deles? Voltar para o Egito, voltar para os pepinos, as cebolas, os alhos porós. Deus os havia tirado do Egito após 10 pragas, após a abertura do Mar Vermelho. Eles haviam recebido a Torá, ou seja, as instruções de Deus para as suas vidas. E, por último, estavam recebendo maná. Só que, o que tinha de ruim nisso tudo? Por que a reclamação? Por que
essa preocupação com comida. Aí tem um historiador judeu, o nome dele é Rashi, e ele fala o seguinte, numa parábola, né, que é chamada de Midrash. Ele fala o seguinte, abre aspas, as pessoas não estavam preocupadas realmente com comida. Ao invés disso, esta reclamação era baseada nas iguarias do Egito. Era um pretexto para exprimirem a frustração pela disciplina exigida pelas mitzvot, porque mitzvot é mandamento. Em vez de privilégio, consideravam as mitzvot como um fardo. Tinham reminiscências sobre os nostálgicos dias do Egito, quando a comida era grátis. Não estavam restritos pelas mitzvot no Egito, pois a Torá ainda não tinha sido outorgada. Aqueles que reclamavam eram presa de sua mentalidade de escravos, vendo com desdém as obrigações e responsabilidades que tinham como povo livre. Eles pareciam preferir a escravidão à liberdade. Por que deixamos o Egito? Está lá no capítulo 11, versículo 20, né? Fechando aspas da citação de Rashi. O versículo 20 do capítulo 11, os israelitas perguntando, por que deixamos o Egito? Ou seja, todas as bênçãos, tudo que eles experimentaram do poder de Deus para tirá-los do Egito, eles haviam esquecido diante da primeira dificuldade que encontraram. O deserto, as dificuldades, fizeram com que eles tivessem saudades e quisessem voltar ao tempo de escravos, quando eles não tinham lei, quando eles podiam fazer o que queriam. Principalmente quando não tinha toque de recolher. Quando não tinha toque de recolher, os escravos podiam fazer o que quisessem. Se nós fizéssemos um paralelo para o que acontece nas nossas vidas hoje, nós diríamos, ou iríamos fazer uma pergunta, será que nós somos escravos ou nós somos livres? Agimos como se tivéssemos deixado o Egito espiritualmente, ou ainda ansiamos pelos mesmos melões, alhos, porós, cebolas que tínhamos lá no Egito? Com certeza, a sociedade moderna, aquilo que nós vivemos hoje, é seduzida, somos seduzidos pelo vale tudo. As ideologias nos dizem que a Torá deve ser até refeita, porque as leis de hoje são totalmente diferentes, os costumes hoje são totalmente diferentes dos costumes daquela época. E hoje, nada daquilo, ou muitas das coisas que são ditas na Bíblia, não devem se aplicar nos dias de hoje. E aí, da mesma forma que os israelitas naquela época tiveram a sua liberdade como escravos, até para dizer se queriam voltar ou não para o Egito, é um tipo de liberdade. Eles agora deixaram de ser escravos, estavam livres no deserto e estavam livres para poder escolher o que queriam. Se queriam continuar seguindo aquilo que Deus tinha designado para eles ou se queriam voltar. Da mesma forma, nós hoje somos postos para escolher o que desejamos para as nossas vidas. Nós podemos escolher a corrupção, aceitar a corrupção, ou podemos seguir aquilo que é efêmero, aquilo que é passageiro. Podemos buscar coisas elevadas, podemos buscar até o infinito. Agora, qualquer que seja a nossa decisão, é essa decisão que vai nos dar o resultado que nós iremos obter. Então,
Vai ser a nossa escolha. É a nossa escolha que vai determinar o nosso futuro. O nosso destino, ele vai ser determinado pela escolha que você fizer hoje. Nós tomamos como exemplo alguém que estiver doente e procurar um médico. Aí o médico vai dizer para ele assim: olha, para que você seja curado, você tem que deixar de comer carne. E aí a pessoa vai pensar naquele churrasco, vai pensar naquela carne assada, vai falar assim: mas isso é muito difícil para mim. E aí o médico vai falar assim: pois é, mas só que esta é a solução. A receita para a tua cura é esta: deixar de comer carne. E essa é uma decisão difícil. E pode ser que para muitos as decisões difíceis sejam a salvação, a solução para os seus problemas, para os nossos problemas. Então hoje Deus nos chama a tomar uma decisão difícil, deixar os nossos hábitos antigos e cultivar hábitos novos, hábitos que sejam de acordo com a sua palavra, hábitos que sejam de acordo com os mandamentos que ele deixa para nós, para que, agindo dessa forma, nós possamos receber dele a bênção da terra prometida, a condução até a terra prometida. É isso que ele prometeu para o povo de Israel e é isso que ele promete para cada um de nós hoje. As pessoas que reclamaram, elas estavam relutantes em mudar as suas atitudes. Então, meu irmão, meu amigo, minha irmã, minha amiga, você que está conosco, não seja relutante em mudar os teus hábitos, deixar velhos hábitos, para seguir as orientações que Deus nos dá para o nosso próprio bem. Devemos ouvir a voz de Deus. A voz de Deus, ela se faz ouvir na nossa mente, no nosso coração. Nós podemos ouvir a voz de Deus quando lemos a Bíblia. Nós podemos ouvir a voz de Deus quando ouvimos alguém falando sobre Deus. Mas Deus nos dá a oportunidade de sempre ouvir a tua voz, a sua voz. E o desejo dele é que nós tenhamos a decisão, tomemos a decisão correta de largar os velhos hábitos e alcançar a terra prometida. Vamos orar nessa hora? Senhor Deus e Pai, eu quero apresentar a minha vida, a vida da minha família, a vida do meu amigo, da minha amiga, do meu irmão, da minha irmã, que está conosco. Eu quero te apresentar a cada um de nós e pedir a Ti que nos dê o discernimento necessário para alcançarmos as Tuas promessas, cumprindo os Teus regulamentos, tomando as decisões corretas nas nossas vidas. E que em nenhum momento tenhamos saudade dos velhos hábitos, das cebolas, dos melões, dos alhos porós, daquilo que supostamente era liberdade, mas que com certeza era escravidão. E hoje, com a nossa liberdade, possamos escolher fazer o melhor para Ti e receber de Ti aquilo que tens para cada um de nós. É essa oração que fazemos, agradecidos a Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amigos, meus irmãos, na próxima semana estaremos lendo o texto que vai de capítulo 13 até o capítulo 15 do livro de Números. Você é nosso convidado para estar conosco, lendo e assistindo, participando conosco dos nossos comentários. Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a vida da tua família. Essa é a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém.